Tarde, pessoal. Hoje é a nossa nona aula, né? Oitava aula desse período, né? E nós temos mais 4 ainda semanas. Vai até o dia 24 de fevereiro. Hoje é 27 de janeiro. E dentro da nossa programação, a gente disse, também é muito importante a gente oferecer um pouco do contexto, né? Porque a disciplina de meditação ela envolve a vida como um todo. Então, hoje, a gente vai ter 3 pequenas apresentações, já dentro dessa ideia, né? E depois, ou a semana que vem, ou na outra, nós ainda vamos ter uma convidada especial, que vai falar sobre a escola dela de meditação, e vai fazer uma prática de meditação segundo a escola dela. Então, eu preciso, não sei se vai ser na turma, no horário que a gente faz das 13 ou das 15, eu vou combinar, mas preciso contar com a colaboração de vocês para que a gente receba bem esse convidado aqui. E eu imagino que vocês já estejam preparando também, por essa altura, o trabalho final, respondendo os questionários dessa semana, né? Se tiver qualquer problema, pode entrar em contato comigo. E a gente vai conversando. Então, para hoje, a gente tem essa conversa no contexto disso assim que envolve a disciplina, mas talvez não diretamente, né? Vamos lembrar que, para quem está acompanhando, nós já vimos toda a parte teórica, a gente já tem uma ideia de algumas práticas, a gente já tem uma ideia dos textos que organiza essa ciência, do diálogo com o Yoga Sutra de Patanjali, né? Com a via óctupla do budismo, com o mindfulness, ou a meditação conforme que eu trabalho na Bhagavad Gita, essa coisa da meditação do coração. E hoje, então, eu vou passar a palavra agora para a professora Marta. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada, Rubens. Estão me ouvindo? Eu botei um fonezinho. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de todos. E o Rubens, quando me convidou para falar hoje sobre espiritualidade, eu confesso que, num primeiro momento, foi um desafio. Então, quando o Rubens me convidou para falar sobre espiritualidade, a primeira coisa que me veio foi uma ideia de desafio, porque eu me sinto ainda também engatinhando na prática da meditação. Eu gostaria de praticar mais do que eu pratico diariamente, mas eu ainda acho pouco, ainda sou uma iniciante. E pela própria questão do tema da espiritualidade, que eu acho que é um tema muito delicado. Se a gente for pensar na história do mundo, quantas guerras se deram, talvez quase todas, em torno da questão da religião, por exemplo. E aí você pode dizer, mas espiritualidade não é religião. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Concordo, não são sinônimos. Mas só o fato de eu ter que esclarecer aqui que não são sinônimos já demonstra que são campos que se interconectam, que se misturam às vezes, né? Então, eu acho difícil falar assim de um ponto de vista pessoal, como eu vivencio a espiritualidade, porque eu me considero uma pessoa assim ecumênica. Eu procuro ver as diferentes manifestações religiosas e apreciar, e eu não acho que elas eu acho que muitas, o Rubens costuma trazer aqui para a gente, quando ele fala
da filosofia do coração, que fala de Cristo, do Senhor Buda, ele fala que todas falam de assuntos que são muito próximos. Então, eu não acho que são perspectivas excludentes as diferentes abordagens, né, da espiritualidade pelas diferentes religiões. Mas, ao mesmo tempo, isso me faz lembrar uma canção do Caetano Veloso, que eu citei no artigo, que eu quero colocar lá na nossa conversa, no nosso grupo de WhatsApp, um artigo sobre o ensino de ciências, não sei se eu já coloquei, se eu já coloquei, vou colocar de novo. Tem uma canção do Caetano Veloso chamada Milagres do Povo. Eu acho que foi até tema de uma novela na Globo, minissérie, que fala: quem é ateu vive milagres como eu. Então, acho que era talvez Tenda de Milagres, depois eu vou pesquisar. Mas ele, o compositor, o Caetano Veloso, contou que fez essa música pensando numa conversa que ele teve com Jorge Amado, que se dizia ateu, mas frequentava, era amigo, né? Tinha relações com pessoas de terreiros de candomblé em Salvador, e ele dizia que ele era ateu, mas já tinha visto o candomblé fazer milagres, o que aparentemente é uma contradição. Se a pessoa é ateia, E aí o Caetano fez essa música brincando com esse paradoxo, com essa contradição. Quem é ateu e viu milagres como eu. E eu me sinto muito assim, eu me sinto... nesse artigo, eu falo disso, assim, que eu me sinto sendo um pouco de todas as religiões e também sendo um pouco ateia, então eu não sei muito o que eu sou em relação à religião. Aí eu pensei, então como é que eu vou falar sobre o quê para falar de espiritualidade? Aí eu pensei, bom, voltando àquele dia que a gente se apresentou, cada um de nós, dos professores, colaboradores, eu pensei, eu acho que a melhor forma de abordar o tema da espiritualidade é novamente me apresentar e o que eu sou, antes de dizer que eu sou professora do FRJ, que eu sou mãe de 2 filhos, mas também depois de constatar que eu sou um ser vivo, que eu sou um ser humano, eu me apresento como uma artista. Eu sou uma artista. Eu sou formada em dança, das manifestações artísticas, a que eu tive mais, uma formação mais assim, concreta e com diploma é a dança, mas eu também fiz muitos anos a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, pintura e artes visuais. Então, eu pensei em falar da espiritualidade do ponto de vista da arte, do ponto de vista de uma artista, de o que é esse impulso criador que nos leva a fazer obras de arte, sejam elas na dança, no teatro, nas artes visuais. Eu costumo brincar, dizer que se eu tivesse podido falar com Deus antes de nascer, tem até uma música do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, eu pudesse pedir um talento, eu teria pedido a música. Eu considero a arte, a forma de arte mais sublime, mais espiritual, né? É a mais etérea, é a que se dá no tempo, é a música. E é a que eu fui menos dotada, eu acho. Fiz dança, mas também nunca fui nunca fui uma virtuosa na dança. Acho que o que eu tenho mais afinidade são as artes visuais. E então eu tenho uma formação na dança e teatro, sou mais com os pés fincados nas artes visuais e sou admiradora da música. Mas aí vamos pensar, então, o que é arte? Para a gente poder continuar essa conversa de arte e espiritualidade. Arte é criação. A primeira coisa que me vem na cabeça para falar de arte é criação. O que é criação? Criação é você trazer ao mundo alguma coisa que não existia antes. Parece até com o parir, né? Com o parto. Você trazer um novo ser no mundo, mas no caso não é um ser vivo, é uma obra de arte, é um trabalho, é uma coisa, ou
se for uma música, não é palpável, né? Mas é uma coisa sonora, ela tem ondas sonoras. E a gente pode pensar, então, no grego, poesis, né? Que é o radical, a origem etimológica da palavra poesia, que quer dizer fazer, quer dizer construir. Construção. Construção é uma música também, uma canção do Chico Buarque de Holanda, que, sei lá, na época que eu nasci, né? Eu nasci em 68, tenho 53 anos. Que canta amor daquela vez como se fosse a última, e tijolo com tijolo num desenho sólido, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Então, essa construção, essa música, essa canção, tem o nome construção, ela fala de uma construção, ela fala de tijolo e ela é toda construída num desenho lógico, porque ela é toda com proparoxítonas, cada linha tem uma proparoxítona, e ela fala, né, de um trabalhador operário da construção civil que é atropelado, né? Aí tem até o som do freio do carro. Tará, eu ouço desde criança essa música, né? Depois vem Deus lhe pague, né? Nos discos que muitos jovens aqui não pegaram, o disco de vinil, na faixa de vinil, depois de construção, vinha Deus lhe pague, por esse pão para comer, por esse chão para dormir. Mas por que a gente está falando de construção? Porque arte, ela em grego é tekné. E tekné, a gente quando pensa em tekné, a gente pensa em técnica, não em arte. A gente pensa numa habilidade técnica, numa repetição, a gente pensa na arquitetura, na engenharia. A arquitetura até está no campo da arte, mas a engenharia não é considerada arte, né? A arquitetura é. Mas aí você está falando de engenharia, o que isso tem a ver com arte, com espiritualidade? Foi lá para o outro lado do espectro entre as coisas mais sutis e as coisas mais concretas, mas a arte engloba isso tudo. Ela é uma manifestação do ser humano que eu não sei dizer, se você perguntar, será que os bichos, as plantas, os cogumelos, as algas, as bactérias, os vírus, eles produzem arte? Não sei. O Kant afirmou que a aranha faz uma teia de aranha e aquilo tem um padrão repetitivo, geométrico, que é bonito de se ver, tem harmonia, mas aquilo não é arte, porque a aranha faz como uma tarefa mecânica e aquilo já está presente no código genético do bicho aranha, que ele vai fazer uma teia de aranha. Então, não é uma manifestação do ser, da aranhinha ali, Matilde, que resolveu fazer uma teia de aranha. Não, todas fazem. Então, por isso, Kant disse que não é arte. Mas não vamos entrar nessa história dos bichos, vamos pensar que nos seres humanos, isso que os seres humanos fazem, que é arte, pensando na definição, tem algumas definições. A palavra ars, né? A palavra arte vem do latim, ars, que quer dizer talento, que quer dizer saber fazer, aí já dialoga com a ideia de tekné, dos gregos, né? Saber fazer, dominar uma habilidade. Ela é uma atividade artística ou um produto de uma atividade artística. E para que serve a arte? Tem um livro de um alemão chamado Ernest Fischer que se chama A Necessidade da Arte. Eu li esse livro quando eu era adolescente, porque eu tive um grande professor de português, que é professor, depois foi professor da UERJ, já está aposentado, Gustavo Bernardo, e a gente leu esse livro, devia ter uns 13, 14 anos, e esse livro, A Necessidade da Arte, do Ernest Fischer, ele começa com uma frase, uma afirmação do Jean Cocteau. A poesia é indispensável. Se ao menos eu soubesse para quê, quer dizer, a arte fica nesse campo de uma coisa que é necessária, a gente, enquanto ser humano, a gente precisa daquilo, mas a gente não sabe explicar por quê. É difícil, não é que não saiba. Não é fácil, tão fácil explicar como explicar a nossa necessidade de comida, de água, de ar, que são reações químicas que a gente, pela ciência moderna,
explica que se dão no nosso corpo. Então, ela não tem uma funcionalidade assim óbvia. Ela pode servir para alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem esse quê de inutilidade, de ser inútil. Porque se ela fosse totalmente funcional, já não seria mais arte. Tem até um texto que compara, que fala da relação entre arquitetura, engenharia e fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação e dança. Então, são domínios que são interconectados, mas quando a gente fala de arquitetura, quando a gente fala de dança, a gente está falando de arte. E a arte, então, está ligada à estética. A estética é a faculdade ou ato pelo qual o ser humano cria beleza e também se expressa, dá expressão ao mundo material e imaterial que o inspira, trabalhando matéria, imagem, som, palavra. O Hegel, o filósofo Hegel, classificou na obra dele, Estética, em vários volumes, as diferentes manifestações de arte num prisma, no qual a música estaria num dos extremos, como eu falei, seria a arte mais impalpável, que acontece no tempo, mais efêmera, e no outro lado, no outro extremo, a arquitetura. Então, nessas gradações, do mais concreto para o mais sutil, que a música estaria nesse, e também num espectro que você tem num lado a dimensão do tempo e no outro a dimensão do espaço, a música se dá na dimensão do tempo. As artes visuais, a arquitetura, ocupam o espaço, se dão na dimensão do espaço. Uma questão que é um problema a ser resolvido, que é um problema que os artistas visuais têm, que eu tenho também, que é como guardar as suas obras, guardar os seus trabalhos, ocupam espaço. É difícil vender, é raro vender. Você vender um quadro é muito raro. E isso ocupa espaço, né? A arquitetura, ela faz a cara da cidade, arquitetura e urbanismo, na nossa, não sei se tem alguém aí da FAU, mas o nome da nossa unidade onde se estuda arquitetura se chama Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Ela dá cara da cidade, ela ocupa os espaços da cidade. E a música ocupa o tempo. Ela se dá no tempo. Você pode dizer, mas eu tenho um CD que ocupa espaço. Tudo bem, mas o CD é um registro. Hoje em dia, CD também já está ultrapassado. Eu estou ficando velha. Mas, de qualquer maneira, você acessar um site, um link de uma música no YouTube, você pode dizer, eu vou reproduzir aquilo. Mas aquilo vai se dar no tempo e aquilo foi gravado em algum momento no tempo e esse momento não vai acontecer mais. Agora, o que você tem é um registro, a não ser que seja uma música ao vivo. Aí ela realmente se dá naquele tempo presente. E, voltando a falar dos filósofos, eu falei do Hegel, porque onde é que ficaria a dança e o teatro nesse prisma, em que a música está de um lado e a arquitetura, a arte plástica estão no outro? A gente pode pensar também no que o Nietzsche chamou dos componentes apolíneos e dionisíacos da tragédia grega. Os apolíneos estariam ligados ao deus Apolo, está ligado ao cenário, ao figurino, a isso que ocupa espaço, né, que você vê. E dionisíacos são os elementos da música, que se dão no tempo, que é o êxtase dionisíaco, que é a tragédia grega. Ela tinha o coro de tirâmbico, que contava a história, vinham os personagens, mas vinha o coro, que era ainda um resquício dos rituais, de um momento em que ainda não existia essa separação entre quem está se apresentando e quem está assistindo um espetáculo. Todo mundo participava, como acontece no carnaval, num bloco de carnaval que a gente vai, a gente é folião, a gente está fazendo o bloco, a gente está cantando, está dançando, está tocando. É a imagem que eu tenho mais próxima no nosso mundo aqui do que seria a arte enquanto manifestação do ser humano, em que estão misturados ainda a arte, a ciência e a religião nos rituais.
Então, aí a gente já vai se aproximando do tema da espiritualidade. Mas, independente ainda de chegar nisso, é importante lembrar também que o Aristóteles, filósofo que viveu entre 384 e 322 a.C., ele dizia que a arte imita a natureza, com essa ideia de mímesis. Mas imita por quê? Porque busca o belo. E essa busca, o que faz a gente buscar o sublime? E, ao buscar isso, a gente construir uma obra de arte, essa obra é capaz de tocar os sentidos do espectador, tocar os sentidos de um outro ser humano. Tanto os 5 sentidos especiais, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, como o que se chama de sexto, sétimo sentido. Num ponto de vista, a gente pode dizer que o sexto seria a propriocepção, a sinestesia. Quando você vê um espetáculo de dança, o seu corpo se mexe, sente vontade de dançar. Quando você vai assistir um concerto, o seu corpo reverbera e traz o desejo de se movimentar. Aquilo gera uma ressonância, né? O que sai de um artista e chega a outro ser humano. E o que faz isso? Tocar os sentidos? E o que nos leva a buscar isso, que é tão difícil de falar, porque escapa à nossa existência biológica? Não é comida, é um outro tipo de comida. Até a canção dos Titãs, Comida, intitulada Comida, fala: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Então, o que leva isso ao ser humano a buscar esse tipo de alimento que não é só comida? E essa busca, você pode dizer, mas a música é só uma sequência de sons arranjados harmoniosa ou desarmoniosamente. A arquitetura, aquele prédio, é só um conjunto de tijolos, cimento, concreto armado. É também, esse seria o aspecto material da arte. A arte é constituída de matéria, mesmo que sejam ondas sonoras, no caso da música. Mas essa materialidade, ela toca os outros seres humanos de uma maneira que a gente pode pensar na ideia da espiritualidade, porque ela vai além do que é possível explicar só pelo material. Então, se você vê um quadro, se você vir um quadro e você chorar, isso é um sintoma, é um sinal de que você é um ser humano. Quando eu vi, tem uma disciplina nossa no HCTE, né, o PPG-HCTE, eu sou professora desse programa de pós-graduação em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia. É um programa, talvez seja o mais transdisciplinar da UFRJ e um dos únicos, dos mais transdisciplinares do Brasil. Tem uma disciplina que a professora Mayra Frois ministra, e nós trabalhamos muito coletivamente, sempre os colegas ministram junto as disciplinas em que cada professor é responsável, parecido com essa aqui. Tem uma disciplina que ela trabalha o que ela chama de disparadores afetivos. E se chama interfaces, a disciplina. Então, cada encontro, um estudante traz, um participante, traz uma obra de arte que o tocou e conta como foi o impacto causado pelo encontro com essa obra de arte, por que ele escolheu falar dela. Não é falar de um ponto de vista de um crítico de arte, de quem faz uma resenha de um filme, não, é falar como se sentiu, como foi tocado, como foi afetado. Eu lembro que, quando eu apresentei, eu falei do Guernica, do Pablo Picasso. O Guernica é um quadro que está no Museu Reina Sofia, em Madrid, Espanha. E quando eu vi pela primeira vez o Guernica, porque todo mundo já viu, a gente já vê nos livros, mas quando você vê cara a cara ali, eu chorei de emoção. Eu lembro que eu fiquei até com um pouco de vergonha de estar chorando, e eu coloquei óculos escuros para disfarçar, porque a obra de arte
tem essa capacidade, aí não todas, não em todos, mas cada um de nós vai ter a sensação que eu tive no Guernica com determinadas obras. E isso, onde é que está a espiritualidade nisso? Está justamente no fato da gente não conseguir explicar apenas pelos mecanismos neurobiológicos o que está acontecendo com a gente. Então, tem um autor, um pintor muito importante, no início da ruptura com a figuração nas artes visuais, que é o Vassili Kandinsky. Ele tem um livro chamado Do Espiritual na Arte, em que ele fala o quanto a arte de cada época ela fala dos anseios, da espiritualidade, dos desejos daquela época. Por isso é difícil a gente entender, ou a gente nunca vai sentir, olhando para uma obra de arte de milênios atrás, a gente não vai sentir a mesma coisa que outros seres humanos sentiam, a gente vai sentir outras coisas, porque a arte remete às questões e à vivência da espiritualidade que a gente tem no presente. E essa ideia de alcançar isso que é indizível, que a gente não tem palavras para falar sobre, me faz lembrar a busca de tocar o dedo de Deus. O dedo de Deus, tanto que fica no município de Guapimirim, apesar de a gente achar que fica em Teresópolis, mas, na verdade, o território que ele fica ainda é Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro, e também o dedo de Deus que o ser humano toca no afresco, no teto da Capela Sistina do Vaticano, uma obra de arte de Michelangelo, que é muito simbólica, porque mostra o homem querendo tocar Deus, pode ser querendo ser, querendo imitar, como falou Aristóteles, mas querendo chegar perto disso que se deu o nome de Deus e que, por sua vez, está ligada a uma experiência de espiritualidade. Esse impulso, esse esforço, ele, como eu falei, ele escapa à nossa existência biológica, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa nos impulsiona a fazer isso, a realizar esses atos, essas obras, essas canções, esses sons, esses prédios. E não é uma necessidade básica, mas é uma necessidade. É uma fome, é uma sede de outra ordem. Aquela canção do Caetano Veloso também, Força Estranha, fala eu acho que é do Caetano, mas o Roberto Carlos gravou, a Gal Costa gravou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha é uma força estranha. Essa força estranha entra nesse campo da espiritualidade, de como a gente vivencia a espiritualidade. O Freud, que se dizia ateu, ele falava, eu sou ateu. Ele era judeu, mas não religioso, e se considerava ateu, mas num dos livros dele, agora me esqueci, não sei se é Mal-Estar na Civilização, agora esqueci, depois eu procuro, é O Futuro de uma Ilusão, acho. Ele citou um amigo que falava, mas você mesmo sendo ateu, você consegue imaginar o que é esse sentimento oceânico, que é quando você está de frente para o mar e você vive uma espécie de epifania? Você não precisa ter uma religião, você pode ser ateu e vivenciar esse momento de êxtase, de união com todas as coisas, em que fica suspensa a sua percepção de si mesmo enquanto um ser humano individual, separado de todo o resto, que é a nossa condição, e a gente tem um nome, a gente tem uma carteira de identidade, a gente tem um CPF, a gente tem um DRE, né, um registro de estudante. E essa construção de nós mesmos enquanto indivíduo, que o Rubens traz muito aqui ao falar do ego, a gente precisa do ego, a gente precisa da carteira de identidade, a gente precisa falar, eu sou
eu sou Marta, eu sei que eu estou aqui, que eu sou eu, o Fernando é o Fernando, o Rubens é o Rubens, estamos separados. Cada um é um indivíduo. Mas tem um outro lado também que sabe que esse eu faz parte de um todo. E quando a gente se sente parte desse todo, e que o oceano, uma vista para o mar, um pôr do sol, ou mesmo um bloco de carnaval, está ali imerso na multidão, você esquece que você é você por alguns instantes, e é como se você enxergasse essa construção que é a individualidade, que é uma construção necessária, é uma ferramenta, é um instrumento que a gente tem para viver no mundo, mas desde que a gente não esqueça que a gente faz parte de um todo. E essa sensação de fazer parte de um todo é a espiritualidade, está ligada à espiritualidade. E muitas vezes as obras de arte justamente tocam outras pessoas porque elas falam disso, falam desse todo. Então, o Picasso já morreu e pintou Guernica sei lá quantos anos, mas quando eu olhar eu vou chorar porque eu estou imersa na mesma rede de emoções que ele gerou ao pintar o Guernica. E voltando e o que isso tudo tem a ver com a meditação? Quando você é tocado dessa maneira, por mais que seja difícil falar disso, que seja uma experiência sutil, falei de epifania, de sensação de estar misturado ao todo, essas sensações passam sim pelos nossos corpos e pela materialidade da nossa anatomia. Porque quando você ouve uma canção ou você vê um quadro, são ondas sonoras ou ondas luminosas que vão entrar pelos seus sentidos, no caso a gente está falando de audição e visão, elas vão passar pelos órgãos dos sentidos, dos 5 sentidos especiais, vão percorrer todo o nosso aparato do sistema nervoso, que é formado de neurônios, de células nervosas, que são células excitáveis. São células pelas quais passa uma corrente elétrica, uma corrente eletroquímica. Então, eu costumo, quando eu dou aula de fisiologia, eu falo para a gente olhar os postes na rua, né? Olhar a lâmpada que acende na sala, o ventilador, que eu imagino que quase todo mundo esteja com ventilador, eu tive que desligar porque o som estava me incomodando no ventilador. A gente olhar para o fio desses equipamentos, dessa lâmpada, e pensar que a rede de neurônios que tem no nosso corpo, ela é muito semelhante a esses fios que conduzem impulsos elétricos para a sua lâmpada acender. Então, se eu falar em termos de materialidade, a gente está falando de passagem de sinal eletroquímico ao longo de células nervosas, que são células excitáveis, e isso se dá por uma alteração do potencial, do chamado potencial de repouso de membrana. Se dá por uma perturbação que modifica as relações químicas e o sinal de positivo e de negativo dentro e fora da membrana celular. E, com isso, passa um sinal. Pensa num envelope de informação. É o sinal. O sinal passa por essa corrente eletroquímica. E vai ser como um disparo, como aquela brincadeira que você faz uma fila de dominó, de peças de dominó, e você dá um peteleco, e aí um dominó, uma peça de dominó derruba a outra, e vai disparando. É assim que acontece essa troca de sinal elétrico na membrana celular dos neurônios, só que é como se fosse assim, o dominó cai e ele imediatamente levanta. Passa o estímulo, acontece a perturbação, ele cai, o sinal passa e imediatamente ele levanta, voltando para o potencial de repouso de membrana. E a partir daí, você vai ter a informação do som, ou ter a informação da cor, da forma do quadro, ou você vai sentir muita vontade de dançar, de se mover, se você vai
num bloco de carnaval e está tocando aquela bateria forte, ela impulsiona o seu desejo de se mover, e aí essa passagem de sinal eletroquímico pelos neurônios, aí no caso, estou falando do neurônio motor, ele vai chegar em outra célula excitável, que é a fibra muscular, e a fibra muscular vai se encurtar, gerando no plano, no nível macroscópico, o encurtamento do músculo. O músculo vai girar um osso, ele vai tracionar um osso, pensa numa roldana que puxa um peso, é como se o cabo da roldana que puxa o peso, ele é o tendão que está inserido no osso e vai fazer o osso girar em torno de uma articulação, que é o fulcro dessa alavanca. Então, a gente tem um sistema que a gente chama de sistema articular elementar, que é formado pelo osso, que é a barra rígida dessa alavanca, a articulação, que é o fulcro da alavanca, se você olhar para a sua porta, para a sua janela, é a dobradiça da porta ou da janela. O músculo, que é o efetuador da ação, se você empurrar a porta, você está fazendo o papel do músculo. O neurônio motor, por onde passou aquela corrente de sinal eletroquímico e chegou no finalzinho do neurônio, onde ele se junta com a fibra muscular. E aí ele vai causar uma perturbação também. Ele vai liberar um neurotransmissor chamado acetilcolina, que vai gerar alterações químicas na membrana agora da fibra muscular de outra célula e vai fazer o músculo se contrair e assim você dança. Então eu estou fazendo essa brincadeira de falar do lado material da explicação, olhando para a gente como corpos anatômicos que têm células, têm tecidos, têm sistemas, tem osso, tem músculo, tem articulação, tem neurônio, mas lá onde nasce a vontade de fazer o movimento, chega num ponto que você não consegue mais explicar onde começa. Onde eu ainda falo, digamos, o bíceps, que é um músculo que todo mundo lembra logo do bíceps, né? Quando se fala queda de braço, é o bíceps. Quando a gente, até o emoji, né, do bracinho forte, você fala, eu estou forte, você mostra o bíceps. Pensa, os neurônios do nosso córtex motor primário, por onde vai passar essa corrente de sinal eletroquímica? Lá no córtex, lá no cérebro. Tem uma área que corresponde ao bíceps, no nosso cérebro. O sinal elétrico vai começar naqueles neurônios, vai descer para a medula, vai fazer sinapse com o neurônio que está na medula, o neurônio está na parte anterior da medula, esse neurônio vai descer não, que vai continuar em direção ao seu braço, ao seu bíceps, e vai gerar toda essa cadeia de eventos que vão fazer você contrair o bíceps, e aí você vai fletir o seu cotovelo, você vai trazer o antebraço para perto do braço. Onde começa lá no córtex motor primário, a gente consegue identificar por ressonância magnética funcional. Aí o Tiago, nosso parceiro, né, trabalha com essa área de estudos do cérebro, do funcionamento do cérebro. O Tiago, professor lá da Faculdade de Medicina, que o Rubens de vez em quando cita, e ele é físico. A gente consegue identificar que começou um sinal, uma passagem de sinal elétrico lá do córtex motor primário e chegou até o músculo bíceps, ok. Marta, Mas, já tem muito tempo? já, assim, Então vou se puder finalizar. concluindo, Hã? né? Se você puder ir dando um fechamento. Tá legal. Então, mas existem áreas que você já não consegue definir, as chamadas áreas pré-motoras. E antes das áreas pré-motoras vai ter um lugar que você não vai conseguir dizer onde surgiu essa motivação para o movimento. E aí é que eu acho que a gente está falando de espiritualidade, de arte. Por isso que eu falei no começo que eu achava difícil falar disso, porque eu estava preocupada com o tempo. Acabei passando o tempo, mas eu vou sugerir e vou colocar lá para vocês também no grupo uma professora
norte-americana chamada Ellen DeSanayak, que tem os vídeos ela falando sobre a arte nas sociedades pré-modernas, enquanto ritual, como o exemplo que eu dei do carnaval, e hoje, de arte é para quê? Arte é para quê? E aí, para terminar, vamos lembrar da canção que o Rubens sempre traz aqui, que é só questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E ele tem também outra canção, o Walter Franco, que se chama Serra do Luar, que é viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora e fora para dentro. A Leila Pinheiro gravou. Esse afinar o instrumento, a meditação pode ser uma forma de afinar esse instrumento em que a gente se conecta com a nossa espiritualidade, cada um do seu jeito. Obrigada, gente. Vou parar de falar. Obrigada. Que fecho de ouro, Marta. Eu agradeço. Fechar com o Walter Franco, né? Obrigada, eu que te agradeço. Lembrou exatamente disso, tá? Você começou lá no início, fazendo o contraponto dos ateus com a espiritualidade. Não tem contraponto, né? Porque espiritualidade, conforme a gente está definindo aqui, é exatamente isso, fazer tudo com arte. Yoga é maestria sobre todas as ações. É fazer tudo com arte. Esse é o entendimento que a gente tem, né? Porque quando a gente faz tudo com arte, a gente entra em sintonia com esse instrumento que o Walter Franco estava mencionando, que é o que nós queremos, que nos conecta com essa ideia de todo, né? A gente entra em sintonia com esse nosso lado que é o melhor, né? Então, nessa sintonia, que é o que a gente brinca aqui, que o que é a espiritualidade e a meditação, o nosso dial tem que fazer com que a gente entre em sintonia com o nosso lado melhor. Aí é a espiritualidade, né? Ou seja, com o nosso lado altruísta, que nos conecta com tudo. Aí eu estou falando de espiritualidade. E não com o nosso lado mais egoísta, interesseiro, mais ligado aos nossos prazeres muito pequenos ou mesquinhos. Então, aí não há espiritualidade, ainda que possa ser uma expressão da arte, né? Então, com relação à oposição com a ideia de Deus, essa é outra coisa que não está em questão, né? Porque a gente está falando aqui, não há do Deus bíblico. Todos esses que se dizem ateus com relação a essa definição de Deus, conforme a gente tem na ideia monoteísta da Bíblia. Mas você pode ter essa compreensão, como você expressou, do mesmo modo. Então, os grandes ateus são espiritualistas, com certeza, como são os budistas, que muitos se dizem ateus. Não existe uma contradição aí, né? Ainda que a espiritualidade tenha esse link com todas as religiões, com todas as formas de pensamento, tem com todas essas formas que buscam a nossa humanidade. Por isso que muitos ateus preferem se dizer ateus do que religiosos, porque eles veem mais humanidade, mais honestidade no humanismo, por exemplo. E está tudo certo nessa nossa interpretação, né? E essa ideia, quando a gente entra em sintonia, a gente então aproxima essas duas esferas de nós mesmos, né? A sintonia é isso, são os nossos dois pássaros que nós estudamos e do que nos faz sentir parte do todo. E essa é a ideia que se obtém em meditação, e é isso que a gente está chamando de espiritualidade. Eu poderia dizer até espiritualidade laica, que foi o que a Marta trabalhou. Eu vou deixar as questões para o final, que a Maria Verônica quer perguntar, mas antes de passar a palavra para a turma, eu vou pedir que ela anote, eu vou dar a palavra para o Fernando, que ele tem a apresentação dele, então, e aí a gente abre para as perguntas. Se a Maria Fernanda não ficar chateada com isso, por causa do tempo, que está avançando um pouquinho. Então, passa a palavra para o Fernando. Boa tarde a todos. Gostei muito, Marta, muito bom. Essa coisa da arte, obrigada. espiritualidade, ciência, espiritualidade, né? Enfim, são temas assim, tudo envolvendo a espiritualidade é muito bom. Eu vou trazer uma contribuição.
aquele videozinho do Antônio Nobre, eu sempre, quando assisti a primeira vez, eu gostei muito, e na época não tive essa oportunidade da gente falar um pouco. Eu vou aproveitar desse olhar espiritual sobre a realidade que o Rubens pediu para a gente falar um pouco. Ele usou um termo muito interessante, que é o amor incondicional da natureza. Né? No videozinho que ele mostrou, tá no AVA, né? O amor incondicional da natureza. Ele falou muito do cuidar do próximo, né? De uma cuidar da outra, estudos falando de árvores, enfim. E ele colocou um outro termo chamado na natureza impera a colaboração. Eu vou aproveitar essas colocações dele, que ele falou muito da ligação, esse amor incondicional da natureza, o cuidar do próximo, a natureza impera a colaboração, muito a natureza para com a natureza. Nesse vídeo, ele trabalhou muito do vegetal para com o vegetal, vamos dizer assim. Eu vou aproveitar para falar um pouco desse amor incondicional da natureza, né? Em relação ao ser humano, em relação a essa relação da natureza com nós humanos. Eu acredito que, quando a gente está na disciplina de meditação, e a meditação, né, a gente pode também colocar a arte do silêncio, e como dizia o Hermes Trismegisto, a gente tem que manter os nossos ouvidos abertos aos lábios da sabedoria, só que os lábios da sabedoria não podem chegar, né, a um ouvido que não está aberto. E a gente não pode considerar um ouvido aberto uma pessoa que é muito barulhenta, né, uma pessoa que nem se ouve, nem se permite se ouvir. E no meu trabalho de pesquisa, no meu trabalho, assim, eu sou uma pessoa prática, né? Eu não tenho formação acadêmica, eu sou bem prático no meu dia a dia, são 30 anos que eu me dedico a ver essa interação da natureza para com a gente. E quando ele fala do amor incondicional, exatamente isso, né? Não existe condição para a natureza nos amar, não existe condição para esse amor existir. Do ser humano para com ela existe uma condição, não é? Dele amar essa natureza, desde que ela esteja me trazendo muitas vezes algum bem-estar. Se essa natureza não traz algum bem-estar, algum tipo, às vezes, até de lucro, o ser humano vai lá e destrói. Mas não existe isso de lá para cá. Ou seja, a natureza em relação a gente, isso não ocorre. Esse amor está incondicional. E eu tenho observado, vamos falar um pouco dos animais. Eu sempre digo assim, o animal é Deus em forma animal, é a manifestação divina. A gente está falando de manifestação, Marta falou tão bem, de forma tão poética, essa manifestação na arte de Deus, né? E essa manifestação animal, eu acho que independente de quem tem animais em casa ou não, mas quem tem vai entender um pouco, talvez um pouco mais. Você observa só, o que faz... Esse dia eu estava andando aqui, era 6 horas da manhã, tinha um morador de rua deitado na rua e um cachorro agarrado com ele ali, né? E como a gente também faz um trabalho muito social na rua, a gente observa os animais dos moradores de rua, eles são perfeitos, eles são lindos, são maravilhosos, uma coisa impressionante de pelo, sabe? Dificilmente você vê um animal desse doente, né? Isso é prática, não estou falando teoria, não, estou falando na prática. E aí não tem veterinário, não tem nem como levar um veterinário, né? E aí a gente observa, assim, esse amor incondicional do animal. Não é o conforto, não é o teto, não é se eu tenho comida, se eu não tenho comida, se eu tenho água, se eu não tenho água. A fidelidade, né? A sintonia, a harmonia que ele tem com o seu dono,
é fazer a minha parte. Eu estou aqui para cuidar do meu dono, eu tenho que cuidar dele, independente dele cuidar bem de mim ou não, eu vou amá-lo, né? E aí a gente observa que ele responde isso tranquilamente aos nossos olhos ali. Observa só, nós temos um negócio, não chega, é uma situação, não é uma doença, né? Chamada síndrome do gato paraquedista. Isso vocês podem pesquisar na internet que existe, né? O gato se joga do terceiro, quarto, quinto andar e ele se suicida. Ele se joga da janela e se suicida. Mas olha que coisa interessante. Por que ele se suicida? É porque alguém naquela casa está pensando em fazer isso. Ele faz a leitura, né? Ele faz a leitura daquela energia que está naquela casa. E ele se joga na janela. Nós temos um caso aqui em Niterói interessante, uma pessoa que eu conheço, ele se suicidou, esse menino, né? E eu conversando muito com o pai dele, que é uma pessoa muito amiga, o pai dele falou que 15 dias antes dele se suicidar, o gato dele se jogou da mesma janela que o filho se jogou, né? E eu disse para ele, olha, o gato tentou te avisar, né, que alguém na sua casa, no caso do seu filho, que tinha problemas, estava pensando em se suicidar. E ele se jogou na frente, ele foi na frente numa forma de alertar, numa forma de advertir, numa forma de ajudar alguém da sua família, né? Mas dialogar com a gente, o animal fala, mas a grande sabedoria nossa é entender essa linguagem. E aí é que a gente tem que, aí é que entra esse desafio nosso desse olhar espiritual sobre essa realidade que nos envolve, né? O animal, eu vejo o animal tendo a doença do dono, para dividir um pouco aquela energia. Eu vejo animais tendo a doença que o dono deveria ter, e o animal segura aquilo para ele, para ajudar. Eu vejo animais que, independente do dono tratar bem ou não tratar bem, né? Ele ama do mesmo jeito aquele dono, ele protege do mesmo jeito aquele dono. E aí o que o Antônio Nobre fala do amor incondicional da natureza, né? Ou seja, o amor do animal não está condicionado a ele ter algum tipo de bem-estar com o seu dono. Ele ama. E amor é isso. Amor não é condicionado. Se eu condiciono, não é amor. É uma outra coisa que eu posso definir como eu quiser, né? E outro detalhe importante, a gente definir o que é compaixão, eu sempre defino muito assim, compaixão é a capacidade de uma pessoa, de um ser, de sentir a dor que o outro está sentindo. Mas não basta sentir a dor, né? A gente tem que fazer alguma coisa para aliviar essa dor, com certeza. E eu fui visitar um amigo doente esses dias, e cheguei na casa dele, ele tem 5 cachorros e 3 gatos, os cachorros não saíam do quarto dele, dormia debaixo da cama dele os 2, o restante ficava em volta vigiando ele, tomando conta dele. E eu disse para ele assim, meu amigo, você está bem protegido, né? Você está bem cercado aqui, você está com boas companhias, né? Porque não era o comportamento dos animais, mas aquele momento ele precisava de um carinho, precisava de uma atenção, precisava de ajuda, né? E os animais estavam ali, dividindo com ele aquela dor, sentindo, aí que a gente fala, a capacidade de sentir a dor que ele estava sentindo, e ali para dizer para ele, nós estamos aqui, pode contar com a gente, né? Essa linguagem não é a nossa língua, mas o olhar espiritual nosso faz a gente entender um pouco dessa linguagem. E quando nós vamos para a planta, que aí é um domínio maior, é uma área que eu estou aí há 30 anos, né, buscando um pouco, a gente observa assim, olha que coisa interessante, vamos pegar a sabedoria popular, né? As pessoas colocam plantas próximo ao seu portão, é comigo ninguém pode, é espada de São Jorge, é alecrim,
E para que você coloca aí? Não, Fernando, isso aqui é para proteger a casa, né? Eu falei, que coisa, né? Uma planta tem uma capacidade de filtrar uma energia que entra na sua casa. Uma planta tem uma necessidade, ela tem uma sabedoria, ela tem uma condição de fazer uma leitura, olha só que coisa, né? De fazer uma leitura da energia que entra por aquele portão. E mais ainda, algumas, além de fazer leitura, ela tem uma capacidade de absorver aquela energia, né? E fazer com que aquela pessoa chegue até a sua casa com energia modificada, com energia diferente. E algumas chegam a dar as suas vidas, né? Olha, algumas chegam a dar as suas vidas, como animal dá vida para poder ajudar o seu ser humano. Como as plantas, algumas falam, mas as plantas secam. A pessoa foi lá em casa e secou a planta, Fernando. Isso existe? Ué, se não existisse, não tinha acontecido. Não é? Mas uma capacidade de absorver aquela energia para que aquela energia não fique na sua casa, não fique no seu ambiente. Ela segura, né? Ou seja, é um amor incondicional. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para servir, que custe a minha vida, mas eu vou servir, eu vou ajudar. É o que ele chama o Antônio Nobre fala, da natureza impera a colaboração, o cuidar do próximo, né? E o próximo da natureza somos nós ali. A gente observa, olha que coisa interessante. A gente, no meu dia a dia, né? Vamos falar de uma coisa prática. Eu entro na casa de uma pessoa. A pessoa tem um terreno. É claro que não é tudo cimentado, né? Ela tem lá as plantas se manifestando, inclusive aquelas que eu me dedico muito a estudar, que são as plantas nativas espontâneas, né? Aquela que ninguém cultivou, a que nasce no terreno das pessoas e que as pessoas capinam, jogam fora e diz que é mato. São essas plantas que eu pesquiso há 30 anos, são essas plantas que eu mostro às pessoas o potencial, né, que essas plantas têm na sua casa. O acaso não existe. O acaso é o tamanho da nossa ignorância. E aí nós vamos observar uma coisa, né? Por que uma planta nasce? Por que nasceu uma planta na casa de uma pessoa? Eu entro na casa dela, eu sempre brinco com os alunos, depois de 30 anos a gente já vai ficando assim mais um pouco para loucura, né? Eu entro dentro de uma casa, eu mais ou menos já sei, pelas idades das pessoas que moram lá, eu posso te falar tranquilamente, sem medo nenhum de errar, as possíveis doenças que as pessoas têm naquela casa. Por quê? Porque o acaso não existe. Né? O acaso não existe. Observa só, por que uma planta nasce? Por que uma planta nasce? Ela é um efeito, mas qual é a causa? O que vai provocar ela nascer? Tudo tem que ter um sentido para a vida. Tudo que vem à vida vem com a missão. Tudo que tem vida, ela tem um significado na sua vida. Ela veio para alguma coisa. Ela veio deixar algum recado. Então, olha o que eu vou dizer. Eu estou com um problema sério de falta de diálogo na minha vida. Isso a gente tem hoje a metafísica da saúde que nos ajuda a entender isso. Né? Eu estou com um problema de diálogo com meu amigo no meu trabalho. Muito bem. Nós estamos há um mês sem se falar. Olha que coisa interessante. Eu poderia ter pedido desculpa, não é? A gente não pode proibir que o andorinho voe sobre a nossa cabeça. Ou seja, falar com um amigo mais forte, falar de um jeito diferente, não muito bom. Isso a gente é andorinha voando na cabeça. Mas eu posso permitir que essa andorinha não faça ninho. Ou seja, eu posso pedir desculpa, pedir perdão e acabou essa bagunça, a andorinha vai embora, mas quando a gente permite que a andorinha faça ninho, ou seja, quando essa falta de diálogo passa 1 mês, 2 meses, o que é que vai acontecer com o meu corpo? A minha alma manda intimação para o meu corpo. E eu vou ao médico, o médico disse que eu estou com dor ciática. Se eu for para um terapeuta, ele vai dizer assim, uma pessoa que entende de metafísica, a leitura do corpo, olha, você não tem dor ciática? Você tem falta de diálogo na vida? Porque Hipócrates dizia assim, é mais importante saber que tipo de doença, que tipo de pessoa tem a doença, do que tipo de doença a pessoa tem.
Hipócrates, é melhor saber que tipo de pessoa tem a doença do que tipo de doença a pessoa tem. Então, que tipo de pessoa tem uma doença? É uma pessoa que falta diálogo na vida. Ela tem que perdoar. Ela tem que pedir perdão. Né? Ela tem que se reconciliar. Essa é a doença dela, a falta de perdão. E aí o que acontece? A pessoa está com dor ciática, o médico disse. Mas na medida que ela entra e sai da casa dela, na medida que todo dia ela está passando no meio do seu terreno, as sementes estão naquela terra, no seu silêncio, não é? Ninguém está vendo nada, não é isso? Não aparece para ninguém, ela não fala a nossa língua. O que vai acontecer? A semente vai absorver aquela falta de diálogo. A semente vai absorver aquela falta de perdão. E o que vai acontecer, então? O que vai acontecer é que ela vai germinar. Por quê? Porque agora tem uma causa. Agora tem uma causa. Ela precisa ajudar aquela pessoa. Ela precisa ajudar aquele sentimento que está naquela casa. Ela precisa trabalhar aquele sentimento. E aí, o que ela faz? Ela se desintegra. Ela se desintegra da sua individualidade, sai do seu conforto, sai da sua zona de conforto e vai para... Porque impera a colaboração. Eu tenho que cuidar do meu próximo. E aí ela germina. Olha que coisa interessante. Ela nasce. Ela nasce na casa daquela pessoa. Então, quando ela vai no médico e o médico diz, você tem dor ciática, no quintal dela, a planta já enraizou. No quintal dela, a planta já nasceu. A planta está lá. A nossa avó, a nossa bisavó sabia disso. Podia não saber na objetividade, mas dentro delas elas sabiam uma coisa chamada misericórdia divina. Ou seja, a natureza vai providenciar o que a gente precisa. Se não falta um alimento para um pássaro, não vai faltar, muito menos medicamento para o ser humano. Então, observa só, a grande diferença é que a nossa avó, a nossa mãe, ela chegava lá, fazia o remédio e ajudava a pessoa. A grande diferença é que a gente hoje capina, joga fora, diz que é mato, isso não dá bonita e eu vou jogar fora. Quantas vezes cheguei na casa de pessoas, eu dizia assim, mas quem é que está com problema nos olhos nessa casa? Aí a pessoa fala assim, ué, por quê? Porque tem muita erva de Santa Luzia, é a erva, a santa dos olhos. Essa erva é muito bom para os olhos. Ah, Fernando, eu vim do interior para a cidade, todo dia minha filha amanhece com a vista irritada. Né? Eu falei, tá aí, ó. Tá aí a explicação. Eu estou vendo um efeito. Eu perguntei à mãe qual era a causa. A planta é o efeito. Eu começo a perguntar às pessoas qual é a causa, o que tem nessa casa. Mas ela também pode nascer por quê? Porque aquele solo está pobre de nutrientes e a planta pode nascer para corrigir, às vezes, o acidez de um solo. Mas ela também pode fazer a leitura daquele ambiente que está precisando de uma energizada, de um refazimento, e ela nasce para refazer aquele ambiente. E ela também pode estar ali para o animal poder se alimentar, para o animal também poder cuidar da sua saúde. Então, a gente observa que esse amor incondicional da natureza, esse cuidado próximo, a natureza impera a colaboração. Olha aqui o que eu estou dizendo. A capacidade de uma planta, a capacidade de uma semente, de sentir de sentir a dor que uma pessoa está sentindo. Né? E ela fazer alguma coisa que possa ajudar essa pessoa. Isso é a nossa condição. A nossa condição humana é isso. Mas quando a gente se desconecta um pouco da natureza, a gente esquece isso. A gente deixa de fazer isso. Mas a natureza está conectada a ela mesma. A natureza não se desconectou. E aí ela continua com o seu amor incondicional. Nós não. Nós vamos ajudar os nossos amigos. Nós vamos ajudar aqueles que ainda alguma condição se tem para a gente poder ajudar. Não é? Isso é evolução, isso é o nosso caminho. Mas esse modelo da natureza é um modelo para todos nós. É um modelo que nos mostra aonde nós precisamos chegar. Nós precisamos chegar a essa harmonia. Nós precisamos chegar a esse equilíbrio que a natureza traz para todos nós. Então, que fica o convite do Antônio Nobre, que a gente possa ter
que possa imperar também na humanidade a colaboração, que possa imperar também na humanidade o cuidar do próximo e que possa imperar principalmente esse amor incondicional. Um amor que não condiciona nada. E como diz Pedro Baldi, tudo sem amor é nada. Tudo sem amor é nada. Essa é a minha contribuição. Eu agradeço a todos. Desculpa aí se eu me alonguei muito. Eu que agradeço, Fernando Fratani, essa aula magnífica sobre o altruísmo biológico, né? Que é o tema que o Antônio Nobre trabalhou nessa forma que você apresentou. E essa ideia de altruísmo biológico está presente em todas as espécies, nós não percebemos. Você percebe que, às vezes, quando um bichinho está se afogando, às vezes o outro vai lá e ajuda, às vezes até de uma outra espécie. O bichinho perdeu a mãe e ele não tem quem criar, o outro animal adota. Quer dizer, de onde vem isso, né? São essas coisas que... Então, quando a gente desperta o olhar para isso, né? Quando o nosso olhar sai de ver as coisas tudo em 2D, que é com a nossa mente analítica vê, né? Quando a gente olha com os olhos do coração, a gente desperta para essa outra dimensão, né? Vou chamar de 3D, que te revela o objeto como um todo. Que foi disso que você tratou, que o sagrado, presente na natureza, é só para quem tem olhos de 3D que consegue já perceber. Eu, de novo, agradeço a sua fala. E para hoje, então, a gente pode abrir a discussão, e acho que a Maria Verônica, que tinha levantado a mão 2 vezes, ela estava elogiando, não lembro, na palestra da Marta, eu acho que ela queria falar, eu falei, não, vamos primeiro ter a fala do Fernando, né? Então, se ela quiser tomar a palavra agora para iniciar o diálogo, está tudo certo. Ok, professor. Ok. Eu quero dizer, inclusive, eu gostei muito, muito da palestra da professora Marta, mas gostei muito também da palestra do Fernando, maravilha, as duas. Mas, na realidade, assim, quando a professora Marta começou a falar, ressoou em mim algumas coisas que me vieram à cabeça, o que eu tenho lido, penso, e essa questão da arte, não é? Muito a ver até com o próprio material que o senhor tem trazido na sua aula, na oficina da meditação, na página, no blog. Eu vejo, assim, sinto e tenho colhido experiências em muitas pessoas, ou autores que eu leio, ou artistas, a arte realmente como uma comunhão, não é? Comunhão entre as pessoas, independente de tempo e espaço, e a arte como uma linguagem do coração. Não que a arte, a manifestação artística, seja alguma coisa assim, aquilo, né, a intuição baixou e pronto, não todo mundo sabe, quem escreve, quem pinta e tal, que exige muito trabalho, muito suor, mas de alguma maneira tem alguma coisa que foge ao domínio puro do intelecto, mesmo quando ele está presente, não é? E quem em algum momento, inevitavelmente, criou alguma coisa, sabe que isso acontece, né? E aí eu lembrei também do Carlos Drummond de Andrade, numa entrevista, uma vez ele estava falando da questão da presença da arte, dizendo, né, nunca se está só na companhia da arte. Nós somos contemporâneos de Shakespeare, de Virgílio, porque existe esse laço, né, que une, e a gente não sabe nem muito bem explicar como e porquê, e há várias manifestações declaradas de várias pessoas e artistas dessa comunicação, e também numa espécie de antivisão. É como um artista, muitas vezes, ele tivesse a capacidade de antever, não é? De captar alguma coisa que está no ar, que está na coletividade, que está nas pessoas, e traduzir aquilo.
seja na literatura, na pintura, na música, na dança. Então, é isso, é muito, muito interessante mesmo essa questão da ligação, da relação entre espiritualidade e arte. Muito. Te agradeço, Maria Verônica. Você me fez lembrar do Einstein, né? Ele tem uma frase famosa que ele dizia: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar e eis que a verdade me aparece. Ou seja, não é que a verdade veio do nada. Ele pensou 99 vezes. Então, ele fez essa parte, que você lembra bem a gente, que é a parte da disciplina, do esforço e tudo mais. Mas é exatamente quando ele se liberta disso, que de um outro lugar vem aquela solução misteriosa que o pensamento dele não foi capaz, num primeiro momento, de enxergar a solução. Né? Então, é isso. E agora a Luzimari está com a mão levantada, eu vou passar a palavra para ela. Planta da ansiedade. É para o Fernando mesmo. Que bom. Vou ajudar. Olha só, deixa eu te falar. Talvez a mais fácil para você, que você, assim, para quem não conhece planta, né? Não sei como é que é o seu contato com a natureza. Mas você vê folha de alface. O chá de folha de alface é muito bom para ansiedade. Pode tanto se alimentar quanto fazer o chá. Você pega uma folha de alface, né? Lava bem lavadinha e pode ferver um pouquinho assim em 1 litro de água. Aí ferve só um pouquinho, meio minuto. Depois desliga e depois você pode, quando esfriar, botar na geladeira e tomando aquele chá. Isso te ajuda na ansiedade. Nada, bicho. Pronto. Alguém mais queria fazer alguma colocação? A Marta me perguntou um negócio, eu acho. Tá. A Marta perguntou alguma coisa do ciática, se eu não me engano. De falta de diálogo, tá ligado, do ciática. Olha só, Marta, muitas vezes a gente pergunta a pessoa, que planta que você tem em casa? Um exemplo, né? Tem gente que conhece. Mas a gente usa muita arnica, folha de manga, olha que interessante. Folha de manga é um grande anti-inflamatório, também um grande calmante, né? Tem regiões no Amazonas, algumas comunidades que usam muito manga como calmante. Mas a folha de manga, a arnica, existe uma planta também chamada trançagem, que não está nem muito na época do frio, né? É só em lugar mais frio que ela está. Mas a arnica, folha de manga, existe uma outra que eu gosto muito, chamada jurubeba, é uma planta que dá umas bolinhas assim, que até se come tudo, né? É uma punk hoje, como se fala muito em punk, é plantas alimentícias não convencionais, né? Então, arnica, folha de manga e jurubeba seriam umas plantas boas assim para. Tem uma planta também muito boa, chamada erva baleeira. A erva baleeira tem até pesquisas e tudo dela aí, né? Um anti-inflamatório assim de primeira linha e para dor também, né? Muito bom. Grato, Fernando. Alguém mais queria fazer qualquer colocação, qualquer pergunta? Está valendo tudo para interagir. Rubens, se ninguém for falar, deixa eu colocar uma coisinha. Quando Marta, gostei muito a palavra da Marta, foi muito boa. Gostei muito dela. A gente observa que tem assim aqueles pilares que sustentam a sociedade, né? O social, o artístico, o científico e o religioso. Vamos botar o filosófico também, senão o Rubens fica triste. E os orientais falam muito dessa roda de samsara, né? Ou seja, uma hora tem que se parar, né? Esse ciclo para, né? Essa roda para cada um. Mas olha que interessante. Para mim sair da roda de samsara, eu tenho que ter o equilíbrio dessas duas asas. O coração e a razão. Né? Então, observa só. A gente está tão acostumado. Ontem mesmo, no estudo lá à noite lá com o seu irmão, eu coloquei um pouco sobre isso. A gente está tão acostumado assim, né? A gente vê uma pessoa na religião, um monge,
né? A pessoa chega, poxa, essa pessoa é iluminada, né? Essa pessoa é iluminada, essa pessoa daqui a pouco vira até um anjo e tal, ela tem uma espiritualidade grande, não sei o quê. É o que a Marta colocou. Parece que se convencionou muito, né? Que só se está presente na religião, né? Essa espiritualidade só está presente na religião. E, na verdade, esses 4 pilares que sustentam a sociedade, com certeza, quantos homens que estavam na ciência, né, lá encarnados na ciência, e depois daquela sua vida ali, esse ser humano bateu asa. Ele saiu da roda de Sansara. Né? Quantos estavam na filosofia, quantos estavam até também na religião, quantos estavam na arte, né? E ali ele conseguiu bater asa. Então, na verdade, a função não tem a ver com a evolução. E a gente confunde um pouco isso. Né? A gente vê uma pessoa numa determinada função e já atribui a evolução a ela. Né? Eu sempre digo para as pessoas, o homem que limpa as vidraças do Vaticano é anos-luz mais evoluído que o Papa Francisco. Porque função é uma coisa, a evolução é outra. Né? E essa coisa, equilibrar as asas é muito importante. E Pedro Baldi fala que só é possível haver comunicação entre 2 almas, se entre elas houver ressonância. Então, observa que Marta, quando fala que chora, né, os olhos vêm, né, as lágrimas vêm aos olhos, é exatamente isso. Né? Como é que ela conseguiu se comunicar com o autor da obra? Né? O autor da obra. Ela conseguiu se comunicar com o autor. Ela conseguiu entrar na substância da obra. Ela conseguiu realmente entrar no sentimento que passava por ele quando ele foi, ou a pessoa pintou, outra escreveu, não importa, né? Mas a pessoa consegue entrar no sentimento. Que sentimento estava brotando naquela hora quando a pessoa escreveu, quando ela pintou, ou quando ela está falando. Né? Você observa que uma pessoa fala, quando uma pessoa fala, ela pode simplesmente passar informação. Mas a linguagem, 80% do que a pessoa fala é de alma para alma. É de alma para alma. Né? Por isso que a gente escuta uma música, não entende a letra nenhuma e se emociona e chora. Não é? Porque você vê que é de alma para alma. É aquela alma que compôs com a minha alma, essa ressonância que está acontecendo ali. Então a comunicação maior é 80%. É num outro estágio, né? É num outro patamar que não está visível ali. Não é verdade? E aí a gente observa que essa pessoa que está ali, eu lembro de uma coisa, minha filha com 9 anos de idade, 9 anos, ela falou assim para mim, papai, você sabe o que eu vim fazer nesse mundo? Eu falei, eu não sei não, eu estava dirigindo, né? Eu falei, não sei não, minha filha, o que você veio fazer nesse mundo? Eu vim trabalhar com música e teatro. Eu falei, então tá bom, porque a partir de agora, qual é a função do seu pai? A função do seu pai, a missão do seu pai é fazer você fazer o que você veio fazer. Né? E já colocamos ela na música no teatro, ela já tem 25 anos, trabalha com música e teatro. Né? Então, observa só essa coisa. Mas aí eu disse assim para ela, aos 9 anos, dentro do carro ali, eu cheguei para ela e falei assim, minha filha, deixa papai te falar uma coisa. Né? Tudo que você fizer, né? Mas você não vai ter dificuldade, porque você faz isso como uma missão. Você está fazendo como missão, como você falou. Mas tudo que você fizer, as pessoas têm que conseguir ver o divino naquilo que você está fazendo. Então, quando você estiver representando, você tem que olhar para a plateia. Eu sei que você não vai olhar para a plateia, né? Mas a gente vai ver lágrimas nas pessoas. Entende, minha filha? Quando você cantar, você vai ver lágrimas nas pessoas. Isso significa que o que você está fazendo está dando certo. Né? Ou seja, a palavra, a gente está falando, Rubens, todos vocês aí, né, podem ser professores um dia. Quantos professores vocês têm aí na universidade que você observa assim, esse professor, ele não me passa só informação, ele também me passa emoção. Por quê? Aquilo que ele está falando é aquilo que ele vive. Aquilo que ele está falando tem verdade. Aquilo que ele está falando tem vida. Então você tem um professor que ele vai dar aula, né? Ele vai dar informação, mas tem aquele professor que ele dá a vida dele ao aluno. Ele dá ele ao aluno. Ele não dá só aula. Ele dá um pouco da vida dele àquele aluno.
Essa é a diferença. Você vai no médico, a diferença é que você vê um médico e o outro médico. Por que é diferente? Né? É aquele que ama incondicionalmente. Não importa quem é o meu aluno, não é? Eu tenho que me doar para ele. Não é isso? Então, eu acho que essa colocação da Marta trouxe muitas coisas ricas para a gente também poder estar refletindo sobre isso, né? Agradeço profundamente, Fernando, todas as colocações. Não tenho nada a acrescentar. Vou passar a palavra para o professor Mário Vieira, que levantou a mão. Que bom. Só para complementar, né, o que já foi dito, assim, essas duas apresentações assim, muito boas, né, sensacionais, e eu fui anotando algumas coisas que foram me chamando a atenção, só para não perder essa última fala do Fernando aí, foi bem legal, porque quando a gente começa, a gente entra no yoga, e com o tempo a gente aprende que existe mais yoga fora do yoga do que dentro do yoga, né? Então, aquilo que a gente faz necessariamente não é aquilo que talvez muito de nós não representa. E na própria religião tem muito isso, porque a religião é uma coisa e não necessariamente está junto com a espiritualidade, né? A espiritualidade é um sentimento maior que está bem acima de tudo aquilo que a gente vê como religião. E nessas falas eu fui anotando, né, até colocando algumas frases, né, que a espiritualidade é sair da zona de conforto, ou seja, né, é aquilo que a gente não é no dia a dia, aquela coisa do cotidiano, é algo que a gente abre mão de nós mesmos para que a gente possa ajudar o próximo, ser mais empático. É até fazendo uma relação com a questão das plantas, né, que ela se doa, né, para aquela pessoa, até mesmo para poder curá-la. E também tem a questão a arte nasce no momento de conexão com a divindade. Ou seja, podemos estudar a técnica da arte, como fazer, mas a obra mesmo, ela só nasce quando nós nos conectamos com a divindade. E uma questão bem legal que, assim, a questão quando o Fernando estava falando no início da fala dele, do morador de rua com o seu cão, né? Estava se falando em relação à fidelidade. Então, a fidelidade canina com o ser humano. Da mesma forma, a espiritualidade nasce da nossa fidelidade com o divino, com Deus, porque somente com esta fidelidade que a gente faz essa conexão desse abrir mão, desse, sabe, sair da zona de conforto, somente sendo fiel. Que, na verdade, a fé é isso, né? Vem da palavra grega fides, que significa fidelidade. Então, nós devemos ser fiéis à divindade para que essa espiritualidade ela possa brotar, florescer, não das nossas mentes, mas assim dos nossos corações. E também tem a questão, né, do amor incondicional, o próprio amor das plantas, né, e o próprio amor dos animais, que é um amor incondicional. Então, eu fui, conforme as falas estavam sendo ditas, eu fui fazendo umas conexões, né, tanto da planta quanto do animal, quanto a relação mesmo da criação, né, da arte. Tem tudo a ver com esse momento de vazio. A própria questão do ateu, né? Ele fala que não tem religião, ele está muito mais próximo de Deus do que uma pessoa que é crente, que diz que crê, porque ele está vazio, ele não está cheio de crença. Então, o ateu, entre aspas, ele está mais próximo, ele está mais vazio, ele pode ser invadido, porque só entra aquilo que só vai entrar onde estiver vazio. Não, se você pegar um copo cheio de água, não entra mais água, vai entrar mais água no copo vazio. Então, essa questão mesmo da gente se esvaziar e passa também pela questão do abrir mão, né? Da gente sair dessa zona de conforto. O que nos trava é exatamente essa falta de sensibilidade, clareza
em abrir mão, porque a espiritualidade ela só vai entrar aonde ela encontrar espaço. É isso que eu queria deixar para vocês, essa contribuição. Obrigado. Grato, Mário, eu agradeço muitíssimo, né? A questão da espiritualidade é muito séria, porque qualquer pessoa que se conecte com o seu coração, né, ele desenvolve essa espiritualidade, dentro ou fora das religiões, né? Claro que você pega algumas expressões, um São Francisco de Assis, por exemplo, que era um religioso, né? Mas ele é um dos maiores exemplos que a gente tem também de espiritualidade. Então, a espiritualidade pode estar presente nas religiões e também pode estar presente fora das religiões, né? E quando a gente tem as falsas crenças, muito importante isso que o Mário lembrou. As falsas crenças, né? Elas enchem o nosso copo e impedem que a gente absorva o novo. É só quando a gente se esvazia que aí a gente tem essa oportunidade. Então, achei essa lembrança muito importante. Se alguém mais gostaria de falar alguma coisa, Eduardo, pode falar. Opa, tudo bem, mestre? Boa Tudo em tarde. paz, tudo bom? Eu queria comentar, né, que a professora Marta, ela falou sobre essa relação da arte com a espiritualidade, né, como a arte se comunica com as pessoas e como as pessoas se comunicam com a arte. E ela comentou sobre a Guernica, né, que é uma pintura que ela demonstra, assim, sofrimento, né, ela demonstra um sentimento de angústia do pintor em relação a uma situação. E isso me lembrou muito, né, da relação das pessoas com o rock, né, um rock mais agressivo, assim, que geralmente na sociedade é visto com maus olhos, né. Tem muita gente que vê o rock e o metal, assim, como músicas que são muito agressivas e não entende como é que uma pessoa, por exemplo, pode se sentir calma ouvindo uma música tão barulhenta, né, como as pessoas dizem. E eu consumo bastante rock, eu consumo bastante metal, e uma das coisas que eu consigo sentir é que, geralmente, não só pela instrumentalidade, né, mas também como pelas letras, que às vezes você se assimila com o sofrimento daquele autor, né? Às vezes você está passando por problemas, por um estresse grande, e você consegue assimilar aquele problema do autor daquela música, e isso te traz um bem, porque você se sente parte de um todo, né? Isso soma para sua espiritualidade, porque você percebe que, na verdade, você está participando de um grupo de pessoas, né? De todas aquelas pessoas que estão ouvindo aquele artista, que estão passando por um problema parecido com o seu e que estão tentando lutar para combater aquele problema, que estão lutando para tentar conseguir superar aquele problema, e isso traz um sentimento de união que te traz uma calma, né? Então, você pode estar ouvindo aquela música com aquela bateria barulhenta, absurdamente agressiva, e isso te traz uma calma. Então, é algo que, assim, na pintura, geralmente a gente vê uma pintura, né? E aquilo vai te trazer um sentimento, assim, de emoção, e eu acho que as pessoas têm menos preconceito com a questão da pintura nesse sentido, né? De sofrimento. Geralmente a sociedade tem um grande preconceito, principalmente no Brasil, né? Que o cenário de rock hoje em dia é bem pequeno. As pessoas têm um preconceito, né, com essas músicas que tratam mais do sofrimento de uma maneira mais agressiva, de uma maneira que trata do estresse, né? A gente tem uma cultura brasileira musical, assim, que trata muito da beleza, muito da festa, muito da alegria, e às vezes falta um pouco dessa parte do sofrimento, e eu achei legal o comentário da professora Marta, porque me lembrou dessa situação, né? E eu tenho problemas, por exemplo, com a minha mãe, né? Ela é uma pessoa que não gosta muito de rock, e ela acha que eu sou maluco por ouvir essas músicas assim agitadas, mas é algo que consegue trazer um sentimento de união, assim. Então achei muito legal. Eu achei, ó, tem um monte de coisa para falar. Eu achei que a sequência, eu e Fernando, a gente não combinou, mas parece que combinou. Que eu falei da natureza, do Aristóteles, e aí da imitação da natureza, e aí ele veio falando de natureza. Eu tinha falado dos bichos, plantas, será que fazem arte? Ele, de certa forma, respondeu que sim, né? Porque o cachorro, a arte do cuidado do dono, né, que o cachorro tem em relação ao dono, e as plantas também que ele trouxe, eu fiquei muito curiosa, Fernando, fiquei pensando como é que você vai me ajudar com as minhas plantas aqui na minha casa, porque um monte eu jogo fora achando que é mato mesmo, me identifiquei totalmente com o que você falou, mas eu sou ignorante nesse assunto. E o que
Ai, gente, eu anotei aqui quem estava falando agora. Eduardo. Eu concordo, Eduardo. Geralmente, eu acho que as artes visuais podem causar menos incômodo se você tivesse um quadro que a sua mãe não gostasse, né? Se ela não entrar no seu quarto, não vai incomodar. O som, ele invade os tímpanos de quem está perto. Mas a gente tem, na história da arte, da pintura, quantas vezes, né? Quantas pessoas como o Van Gogh, né, que hoje são consideradas um gênio, ele é considerado um gênio, e ele só vendeu um quadro na vida dele, só para o irmão dele. E os impressionistas, a palavra que a gente usa correntemente hoje, impressionistas, esse termo foi dado como deboche em relação àqueles artistas. E eles eram muito dentro das artes plásticas também existe essa reação negativa, assim, né, de não gostar. Só que agora, como tanta coisa já foi feita, o abstracionismo, eu falei do Kandinsky, né, arte que não seja figurativa, já tem uma aceitação maior. Mas mesmo assim, se você chegar, perguntar na sua rua, alguém que entrar no elevador do seu prédio, e você se referir a uma pintura abstrata e perguntar se a pessoa gosta, mesmo hoje, é bem provável que muita gente responda que não, que ainda acha que uma boa arte é uma arte que reproduz, faz uma boa representação do real. Tanto que muita gente fala, eu não sei desenhar. Aí você fala, mas como assim não sabe desenhar? O que você considera saber desenhar? Representar o real. Isso é uma coisa que é do século XVIII, século XIX, mas que está presente até hoje no nosso imaginário, né? Então, não vai incomodar assim, porque não tem a capacidade de entrar no seu corpo, porque a gente fecha os olhos, os ouvidos, a gente não tem pálpebra, né? Hoje tem. Mas existe também, sim, bastante preconceito. E tem aquela famosa cena, assim, anedota corriqueira, né, das pessoas entrando numa galeria, olhando e fazendo cara feia. Tipo, não entendi nada. Como se arte fosse para entender, não é para entender, é para tocar. Obrigada, gente. Foi muito legal o encontro hoje. Eu achei que a sequência foi muito redonda, eu e Fernando. Grato, Marta. Eu queria falar para o Eduardo, né? Eu sou lá dos anos 60, então eu entendo perfeitamente o que você disse, né? E naquela época você falava nessa crise entre gerações e a dificuldade de uma geração entender a estética da outra, né? Eu, garoto, sempre busquei assim as coisas elevadas do espírito, mas eu me emocionava com Janis Joplin, Jimi Hendrix. Então, eu te entendo perfeitamente. São 4h49, né? Nós encerramos o nosso tempo por hoje, a não ser que alguém queira falar uma última palavra. Se alguém que falou não quiser que a sua fala fique, eu queria deixar alguns comentários para ilustrar no vídeo. Mas se alguém tiver qualquer problema com isso, me avisa, porque na hora que eu for editar o vídeo eu já corto. Não tem problema nenhum, tá? Então agradeço a todos, vou parar de gravar e até a próxima semana. Qualquer coisa, me escrevam. Então, um bom fim de semana para todos. Até a próxima semana. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Abraço. Valeu, mestre. Até a Até próxima. a próxima.